Esse mês é especial quando a gente olha aqui para a nossa querida Igreja Betânia, por uma razão muito mais significativa do que a tão significativa experiência de uma Copa do Mundo no Brasil. É mês de aniversário da Igreja Betânia. Hoje ainda é mês de junho. E pensando nisso, eu me reportei aqui a um texto que foi objeto de uma consideração aqui num domingo bem assim, diferente, foi o domingo de carnaval desse ano, e me senti no coração o desejo de refletir sobre ele outra vez, porque ele trata da vida da igreja, da nossa experiência pessoal, da nossa congregação, de nós como integrantes do corpo de Cristo. É a profecia de Ageu, profeta Ageu, 2 capítulos apenas. Nós vamos ler o primeiro verso do capítulo 1, que abre essa profecia, que contém 4 grandes e muito fortes mensagens, emitidas pelo profeta, dadas pelo profeta Ageu, por inspiração do Espírito Santo, em 4 meses apenas, de agosto do ano de 520 antes de Cristo até dezembro daquele mesmo ano. Então, profecia bem concentrada em 2 capítulos. Nós vamos ler o verso 1 do capítulo 1, e eu vou mencionando em seguida alguns dos versos para a gente ler, refletir, pensar aqui juntos, sobre ladrões da glória. O verso 1 do capítulo 1 diz o seguinte, você sentadinho aí mesmo pode acompanhar comigo: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: segue-se então a primeira das 4 mensagens proféticas que esse texto encerra. E essas 4 mensagens proféticas denunciam 3 ladrões da glória. E a 4ª mensagem é um reforço, um endosso, uma ampliação dos incentivos para que você, para que eu, para que a igreja tenha de volta a experiência exuberante de uma vida na glória prometida por Deus para aqueles que entregarem-se a Jesus. O drama e o dilema e a aflição que frequentemente bate à porta do meu coração, e eu já citei esse drama várias vezes aqui para vocês, abrindo minha alma com vocês que são crentes em Jesus, é que muito frequentemente a análise fria, lúcida, da nossa experiência pessoal de cristãos, de crentes em Jesus, nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com a descrição da exuberância da vida daqueles que entregam-se a Cristo. Jesus falou de rios que deveriam correr no interior do coração da vida dos que a ele se entregassem. Ezequiel capítulo 47 dá conta desses rios curando as doenças às suas margens. O contexto desse texto da profecia de Ageu dá conta da reconstrução do templo de Salomão, que havia sido posto abaixo quase que até os fundamentos, no ano 586 ou 587 a.C., quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém, depois de um longo cerco, e pôs em ruínas o templo. No ano 538 a.C., o imperador, ou governador, ou rei da Pérsia, Ciro, emitiu um pregão, um edito real, determinando que os judeus exilados, distantes, expatriados da sua terra, do reino de Judá, que desejassem o que o desejassem, poderiam voltar para
para Jerusalém com um objetivo específico: voltarem, serem repatriados para participarem do esforço de reconstrução do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, de reinstalação do culto. E Ciro, chamado na profecia de Isaías por Deus de meu servo, porque era um agente de consecução da vontade e dos planos soberanos de Deus, fez e emitiu esse pregão, não porque ele fosse crente, ele era um crente absolutamente sincretista, politeísta na sua visão espiritual. O que ele desejava era que se reinstalassem, se restabelecessem os cultos, os variados cultos das gentes que haviam sido conquistadas, de modo que os deuses pudessem de alguma forma favorecer a Ciro, rei da Pérsia, entre os quais o Deus de Israel, que ele não conhecia pessoalmente. Então, essa gente expatriada, sofrida, exilada da sua terra, voltou. Zorobabel, que era neto do rei Jeoaquim, ou Jeconias, que em 597 a.C. havia sido deportado. Zorobabel voltou na primeira leva, em 538, em resposta a esse edito real. Voltou com Josué e outros. No esforço, era este o objetivo fundamental da sua repatriação, de reconstruir o templo. E aqui uma palavra rápida sobre o significado do templo. A reconstrução do templo significava o reacendimento, por assim dizer, no coração do povo de Deus, das esperanças messiânicas. Templo destruído significava glória dissipada, ausência de Deus, ruptura da aliança, ainda que a aliança de Deus com o seu povo jamais tivesse sido rompida. Mas na experiência daquele povo, um templo posto em ruínas era vida sem glória, era experiência espiritual desidratada, para usar de novo o termo que já usei anteriormente. Então, reconstruir o templo significava retomar a exuberância da graça, o esplendor da glória da vida de Deus, a validade das promessas. E você indo para o Novo Testamento, você bem sabe que o templo é figura de Jesus. O próprio Senhor, João capítulo 2, declarou metaforicamente: este haverá de ser um sinal, para aqueles que buscavam um sinal: destruireis este templo, em 3 dias o reconstruirei, referindo-se a ele mesmo. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, declara que sobre a pedra fundamental que é Jesus, nós, crentes no Senhor, somos feitos casa espiritual, templo de Deus. Então, quando se estuda um texto desses, você tem aqui uma referência direta. Reconstrução do templo significa sua própria vida sendo refeita, reconstruída. Glória de Deus sendo restabelecida na vida do povo significa reconstrução, o retorno da glória perdida e dissipada por alguns fatores que nós vamos aqui estudar. Retorno a uma vida espiritual de graça, de poder, de bênção, de glória, enfim, reflexo de Deus na minha vida e na sua vida. Texto, como disse a vocês, denuncia nas 3 primeiras mensagens do capítulo 1 e capítulo 2 dessa profecia, os ladrões da glória. Afinal de contas, por que frequentemente, torna a dizer, o que a gente verifica olhando-se no espelho, é uma vida espiritual muito enfraquecida, frequentemente, ou pelo menos uma pálida referência aos termos de esplendor, de exuberância, de abundante graça prometidas para aqueles que seguem a Jesus. Em primeiro lugar,
o texto diz que um grande, terrível ladrão da glória, que usurpa a graça de uma vida exuberante em Jesus, acontece quando os meios se tornam os fins. O que deve ser acessório, secundário na sua vida, acaba se tornando prioridade indispensável. Vejam comigo aqui na continuação do texto que a gente acabou de ler, versículo 2. Que denúncia é essa que Ageu, profeta, faz ao povo, para aquele grupo em 520 antes de Cristo? Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, a casa de Deus, permanece em ruínas? O que é que tinha acontecido aqui nessa história? Voltaram, ano de 538 a.C., repito, para reedificar. Houve muitos obstáculos. Leia o texto de Esdras. E durante quase 20 anos a obra mal começada se interrompeu. E agora, quase 20 anos depois, mais precisamente 18 anos depois, Ageu vem com a profecia para aquele povo que já se sentia indiferente diante dos obstáculos, tinha desistido do propósito essencial da sua repatriação, que era a reconstrução do templo. Desviaram-se do fim, do propósito essencial da sua chamada, e ocupavam-se com os meios, com acessório. Claro que era muito justo que, em voltando para Jerusalém, cada um dos repatriados cuidasse de edificar a sua própria casa. Mas o que acontecera naquela altura é que o essencial, o fundamental, o foco, a prioridade, a missão para que tinham sido chamados e levados por Deus de volta a Jerusalém, tinha ficado de lado. E o profeta assim denuncia para dizer: olha, as casas de belos telhados que vocês andam a edificar são o apêndice, o acessório, o meio para facilitar o fim, para que, enfim, vocês foram levados de volta pelo braço soberano do Senhor para a sua terra e para Jerusalém. Foram para reedificar o templo e não para construir as suas próprias casas. Assim acontece frequentemente com a nossa experiência espiritual. Lá pelas tantas, o senhorio de Jesus se torna um apêndice. E Jesus foi claríssimo, você conhece o texto, Mateus capítulo 6, para denunciar esta impossibilidade. Ninguém pode servir a dois senhores. Evangelho de dois senhores é evangelho sem glória, é vida sem graça, é templo esvaziado de poder. Não é possível viver o periférico como se ele fosse o essencial. Nós vamos estudar aqui, a partir do domingo que vem, o tema evangelismo, nos baseando mais uma vez num livro maravilhoso do pastor John Stott. O livro chama, está aqui, O Nosso Silêncio Culpado. Obrigado, Vande. O Nosso Silêncio Culpado. E entre outras referências, o pastor John Stott cita um missionário conhecidíssimo da história da igreja cristã, Hudson Taylor, inglês, nascido em 1832, médico, e que por mais de 50 anos exerceu medicina como missionário na China. Trabalho extraordinário, de raízes profundas, impressionante. E Hudson Taylor fala do seu incômodo profundo por conta dessa troca de prioridades que, na visão dele, a igreja acabava por fazer, a igreja do seu tempo.
E temo que frequentemente seja a nossa experiência própria, pessoal, esvaziando a nossa vida daquilo que é o essencial, trocando a prioridade, o objetivo da reconstrução do templo pelos objetivos paralelos, que são meios, que são acessórios. Hudson Taylor compreendeu que medicina, que a sua profissão tão nobre, era um meio, um veículo para o cumprimento da sua chamada essencial, de viver para a glória de Deus, de evangelizar, de conquistar outros para Cristo. E quem sabe você vai me dizer o seguinte: bom, mas Hudson Taylor é Hudson Taylor, eu não sou missionário na China, eu não sou José Dilson, minha vocação é distinta, minha chamada é outra. Saiba do seguinte: a Escritura é muito clara para dizer que a minha vocação, a sua vocação, minha chamada, a sua chamada, o propósito fundamental da minha vida é exatamente o mesmo daquele que era o propósito da vida de Hudson Taylor: viver para a glória de Deus. Chamada e vocação suprema, nobilíssima, bancada pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que se desdobra no exercício de uma tarefa evangelística e missionária. Sim, variam ao infinito as formas, os formatos, os meios pelos quais Deus me haverá de usar, e a você. Nisso minha vida difere bastante da vida de Hudson Taylor, muito claro. A sua, da minha. Mas todos nós nos encontramos num propósito específico de trabalhar para a reconstrução, para o restabelecimento da glória perdida. Evangelizar, conquistar outros para Jesus, significa restabelecer a glória de Deus onde ela anda a se perder. Foi Hudson Taylor que disse, entre outras coisas, o seguinte: veja só comigo o pensamento dele a esse respeito: meios que se tornam fins, usurpando, roubando a glória de Deus do templo, secundário, acessório, virando prioridade indispensável na nossa vida, e a gente se perdendo no evangelho de dois senhores, uma impossibilidade completa do ponto de vista de seguir a Jesus. Disse Hudson Taylor o seguinte: há necessidade de nos darmos pela vida do mundo, uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Não há dois Cristos, um acomodado para os cristãos acomodados, e um que luta e sofre para os cristãos superiores. Há um só Cristo. E a respeito da sua chamada, que não era para ser médico exatamente, era para ser discípulo de Jesus, e para fazer discípulos de todas as nações, exatamente a minha chamada e a sua chamada. Disse ele: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Sugiro aqui que você se proponha, no ambiente mais recluso da sua vida, do seu coração, um teste ou dois, para verificar se o acessório da edificação das próprias casas não anda virando o essencial, trocando o fim, porque fomos trazidos de volta do exílio espiritual que nos encontrávamos sem Jesus, com fito específico de reedificar o templo que estava em ruínas. Teste das emoções. O que é que faz sua alma ferver? Nenhum problema, nenhum pecado, não tem mesmo. Claro que de maneira dosada, sem chutar os outros, sem sair por aí igual um desvairado louco, torcendo pelo Brasil, comemorando a vitória brasileira naquelas circunstâncias. Tudo certo,
Não sei como é que você comemorou. Não vou dizer quem é que estava assistindo o jogo ao meu lado, para não constranger gente presente nesse auditório. Mas eu vi de quase tudo. Gente jovem não aguentando a pressão e caindo, exausto, ou exausta, mais especificamente falando, depois daquele último pênalti, salvo pela trave do goleiro adversário. Não, nosso goleiro, né? Nada que indique que existe qualquer tipo de problema em você torcer. Nenhum problema. Mas quando se trata do repositório da vida, no ambiente mais íntimo da sua alma, das suas emoções, da sua entrega completa do seu coração, o que é que, afinal de contas, chama a atenção? Que Senhor governa as suas emoções? Existe um outro teste que você pode se fazer, que eu busco me fazer, como exame autocrítico diante de Deus e da sua palavra. Em que investimos os nossos recursos? Não me refiro só a dinheiro, também é dinheiro. Os nossos recursos, o tempo, a inteligência que Deus a cada um concedeu, os recursos materiais também, para onde é que eles vão? Para onde fluem? Parâmetro para identificar, para diagnosticar, se não estamos a viver às voltas com um dos mais terríveis ladrões da glória de Deus a resplandecer na nossa vida. A segunda palavra desse texto, segunda profecia, aqui no próprio capítulo 1, Ageu, a propósito desse primeiro ladrão de glória, dá alguns indicativos que são sintomas. Ele diz assim, olha, vale a pena a gente voltar um pouquinho e ler. Verso 6 do capítulo 1. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Sintoma na experiência dos crentes, dos que se entregam a Jesus, de uma vida enfraquecida, perdendo a glória de Deus por conta dessa substituição de prioridades. Falta a experiência bendita do Salmo 127. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Provérbios capítulo 4, versículo 22, uma promessa maravilhosa. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, se o trabalho gera desgosto, ainda que gere renda, maior ou menor, se a sensação existencial, não necessariamente material, é de recursos, energias sendo postas num saquetel furado, está aí um sintoma de que eventualmente esteja presente na sua experiência pessoal um destes terríveis ladrões da glória que operam contra a reconstrução do templo de Deus na sua vida. Capítulo 2, a segunda profecia de Ageu, trata de um segundo ladrão da glória. Ele acontece quando as promessas de Deus se esvaziam no coração dos crentes. O que tinha acontecido aqui é que tantas tinham sido as adversidades, tantos os problemas na reedificação do templo, tanto esgotamento emocional naquelas pelejas, que a sensação do povo é que as promessas de Deus se haviam frustrado, que era impossível recuperar qualquer traço da glória perdida.
as promessas de Deus haviam perdido impacto no coração e na vida daquele povo. Capítulo 2, segunda profecia, o texto diz assim: no segundo ano do rei Dario, verso 1, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo uma palavra de incentivo, porque eles se sentiam completamente descrentes daquelas promessas que marcavam a antiga aliança. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Verso 3. E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Será que não se está passando na sua vida, na sua experiência pessoal, a dor, o drama, a luta espiritual que viveu o profeta Jeremias? Leia capítulo 15, versículo 18 da sua profecia, ele dizendo em angústia: Senhor, serás tu para mim um ilusório ribeiro, como águas que enganam, uma miragem, uma louca ilusão, promessas que se esvaziam no coração dos crentes, acabam sendo tanto sintoma quanto causa da perda da glória de Deus na nossa vida. Quando a sua palavra e as suas promessas deixam de emular seu coração, deixam de surpreender sua vida, de funcionar como uma espécie de âncora, a estaiar a sua vida naqueles tempos difíceis em que seu coração, sua vida, sua existência é chacoalhada daqui para lá, você precisa retornar às afirmações sempre fiéis e verdadeiras da palavra e das promessas de Deus. Hoje de manhã nós oramos aqui, lembrando uma das clássicas, benditas, maravilhosas palavras de promessa de Deus para o nosso coração. Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Coração dos crentes não pode se esvaziar da realidade das promessas de Deus. Aqui o que acontecia é que aquele povo em luta, e havia oposições mesmo, e a experiência era dura, a adversidade era intensíssima, sentiam-se enfraquecidos na comparação desfavorável entre o escopo amplo da palavra e da promessa e a fragilidade, a escassez da vida e dos recursos que eles estavam a viver, inclusive de um templo em ruínas. Essa é a experiência de um evangelho esvaziado de poder. Se no primeiro caso é aquele evangelho de dois senhores, uma equação absolutamente impossível, sem solução, nesse caso, se as promessas de Deus perdem espaço no meu coração, se não seduzem mais minha alma, se não sustentam minha vida em tempos de instabilidade, são muitos, você começa a se desidratar espiritualmente, a glória se esvai. Há muitas experiências que certamente frustram a nossa vida, e a gente não entende exatamente o tempo de Deus, a operação de Deus, a abrangência da sua palavra, do seu escopo. Lembrei-me aqui pensando nessa experiência de frustração que acaba esvaziando as esperanças, enfraquecendo a promessa de alguém jovem que trabalha numa empresa que não paga muito, grande empresa de muito porte, excelente empresa brasileira,
mas tem um sistema de remuneração variável que implica em bônus anuais. E a expectativa deste trabalhador jovem era de um bônus gordinho, porque a jornada é intensa, o trabalho é difícil, demanda muito. O bônus veio magrinho, aquém das expectativas. O primeiro bônus foi uma frustração enorme. E a primeira tendência qual é? Chutar o balde. Mas afinal de contas, o horizonte da sua carreira é de 1 ano, ou de 10 anos, de 20 anos? Não se daria o caso de você investir um pouco mais no aguardo do que está por vir? Vivendo com Jesus, frequentemente a gente é dotado de uma impaciência extrema. E às vezes eu sou forçado a reconhecer, nem tão impaciência assim, porque o tempo parece se arrastar, se alongar demais. Problemas recorrentes pelos quais você ora, e parece que nada muda, nada se resolve, tudo continua cronicamente encruado, como sempre foi. Não permita que no seu coração as promessas benditas de Deus se esvaziem, seja por que for. Porque as promessas de Deus, diz Paulo, tem nele o sim. Portanto, por ele também é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Que palavra redundantemente afirmativa a propósito a respeito das promessas de Deus na nossa vida. Existe aqui uma terceira denúncia de um elemento roubador da glória de Deus na nossa vida. Verso 13 do capítulo 2, na terceira mensagem profética de Ageu, ele diz assim: então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Verso 14, então prosseguiu Ageu, assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Queridos irmãos, que dura palavra é essa? O que acontecia aqui, e é interessante, os que comentam esse texto, estudiosos, dizem o seguinte: a profecia de Ageu, entre outras marcas diferenciadoras de outras profecias, contemporâneas inclusive, tem o fato de que ela não denuncia pecados grosseiros, escancarados. Ela trata de atitudes de disposição ou de indiferença, de indisposição de mudança, quando a mudança se estabelece como absolutamente fundamental e necessária diante de Deus. E aqui está o profeta na sua terceira mensagem denunciando um terceiro ladrão da glória. Se o primeiro deles acontece quando meios, acessórios se tornam os fins, você perde o foco do propósito da reconstrução do templo e vai tratar da sua casa, que é o meio, como se este fosse o final da vida, sua carreira, suas coisas, todas coisas nobres, veículo mediante os quais Deus quer que você seja bênção para os outros e viva para o louvor da sua glória. Se em segundo lugar há aqui uma denúncia explícita ao processo de esvaziamento das promessas de Deus no nosso coração, que enfraquecem, que fazem nossa vida perder a exuberância e o esplendor da glória. Neste ponto, a questão essencial trata da ética da vida dos crentes. Quando a ética pessoal, que se traduz num comportamento, em atitudes, nas relações interpessoais, na política, nos negócios, na família, no tratamento pessoa a pessoa, nas palavras, quando a ética da vida invalida o culto, a adoração contaminada por uma ética transversa, diagonal, enviesada, antibíblica, a glória se esvai. Em tempos de Copa do Mundo, vale para quem tem acompanhado, lembrar aqui a esse respeito, um fato que a gente pode classificar de bizarro. Um jogador de futebol que, quando faz falta, em geral faz com os pés. Houve um jogador que fez
uma falta gravíssima não apontada pelo juiz com os dentes. Aliás, dentes bastante protuberantes, vocês viram? Acompanharam o episódio? O cidadão tem uma técnica especialíssima para morder adversário. Eu vi o lance, comentei com o Moniquinha ali, que entende bastante de futebol, disse para ela, ele desenvolveu uma técnica, terceira vez que ele morde em partidas de futebol. Segunda questão é que ele morde sem apoiar o braço. Você pegar um pedaço de um frango, sabe aquele frango que você compra na Flórida? Lá, o pastor José deve ter ido lá, Disney, foi? Não sei, Josué. Aí vendem um frangão assim, terrível, que baba a gordura. Não é, Aloysio? Para você morder de jeito, você tem que pegar. Como é que você morde o ombro de um cidadão sem pegar? Você não acha que ele tem uma técnica especial? Mordeu quando devia jogar futebol com os pés, o que ele, aliás, sabe fazer muito bem, dos melhores da Copa do Mundo aqui no nosso país, foi banido. E fiquei pensando que tem crente usando os dentes, canibalizando a vida espiritual, mordendo quando devia jogar futebol. Ética que guarda pouca similaridade com os termos belíssimos e tão desafiadores da palavra de Deus. A ética tem a ver com o caráter. Quando a experiência cristã pede o seu caráter, a glória se esvai, porque Deus não vai ceder sua glória a outrem. Você foi chamado nessa pobre metáfora para jogar o seu futebolzinho com seus pés. Uma faltazinha aqui e acolá, até pode acontecer, um tranco mais violento, mas morder? Quando é que você anda mordendo? Não sei, dá uma revisada aí na sua vida. Mas há coisas que são escandalosamente, outras mais sutis, tão discrepantes com a ética cristã. Isso tem sido matéria de choro entre tantos crentes, de angústia, de quebrantamento diante de Deus, para que a gente fala disso tanto, mas precisamos mudar a partir da minha vida, da vida da nossa querida congregação. Tempo dos meus pais se apresentar como crente em banco era ter as portas abertas. De um lado, gente com rendimento, pastor, rendimento baixo, mas é gente íntegra, gente de palavra. Agora você sabe que você tem que se apresentar como pastor e se explicar. Que tipo de pastor você é? De onde você vem? Sou crente, mas abre-se um hall para descrever o seu currículo vitae espiritual. E vai ser muito infrutífero o exercício de olhar para os outros. Eu preciso olhar para a minha vida. O que é que pensam de mim os meus colegas de trabalho? Como é que me consideram? O que é que pensam de mim os meus vizinhos? Minha família, que vive o dia a dia sem qualquer tipo de restrição social, comigo? Evangelho sem caráter acaba por resultar numa vida espiritual pobre, paupérrima, sem o recurso da glória de Deus. O que é que eu devo fazer diante dessas três denúncias tão sérias e graves que Ageu faz na sua palavra profética? A quarta mensagem que encerra esse texto, capítulo 2, versículo 20 em diante, é uma reafirmação dos incentivos de Deus, que são motores para a reedificação de uma vida profunda, templo de Deus em ruínas que se torna um templo de esplendor da glória de Deus na minha vida. O que aconteceu com esse povo, em primeiro lugar, como resposta às denúncias dos ladrões aos ladrões da glória, é que apenas 24 dias depois da primeira mensagem de Ageu, o povo atendeu, começou a reconstruir. A questão era deixar em segundo plano as questões secundárias, por exemplo, suas casas bem apaineladas, de belos telhados, e construir a vida,
e voltar ao propósito essencial. Eu não estou dizendo para você largar seu ofício, sua carreira, não. É você entender que foi chamado para viver para a glória de Deus, por meio variado. O seu ofício, a sua casa, os seus negócios são apêndices, são instrumentos mediante os quais Deus haverá de usar você, profito para a concussão da sua palavra, das suas promessas e da sua chamada essencial na sua vida. Então, voltaram e começaram a edificar 24 dias depois, apenas. E a segunda reação foi uma resposta a uma chamada insistente de Deus, que se um de nós se você troca esse tipo de chamado com alguém que está passando uma situação séria, grave, difícil, isso parece meio cínico. Você enfraquecido, você claudicante, vacilante, alguém chega para você e diz, você tem que ser forte. Isso não é irritante? Às vezes não é irritante, às vezes me parece irritante. Ao invés de você se solidarizar com o outro, você olha o enfraquecido e diz, seja forte, seja forte. Mas você não está aqui deitadão sofrendo como eu estou. No entanto, essa é a essência da palavra profética. Deus está autorizado para me dizer, ser forte, porque Ele não apenas manda que eu seja forte, como também provê os recursos para fortalecer minha vida, meu interior, para me fazer reagir. Vejam só versículo 4 do capítulo 2. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Retomar a força como resposta obediente à palavra de Deus. E o Senhor lhes disse, sejam fortes, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Edifiquem juntos, para que vocês se ajudem. Edifiquem juntos. Daqui desse púlpito, pastor Jeremias fez referência aos crentes da internet. Internet é um recurso fantástico para você crescer, mas nada substitui a experiência do tete a tete, do olho no olho, da convivência e da comunhão. Há uma legião aqui no Brasil, também fora, dos chamados desigrejados. Marcos Simas publicou uma reportagem, um estudo, acho que ele está fazendo até uma tese de doutorado nesse sentido, ou de mestrado nesse sentido. Os desigrejados, decepção com a igreja e vai viver o seu evangelho sem igreja, sem comunhão. Então diz aqui o texto, sejam fortes e trabalhem juntos, como fez Neemias, como Esdras. Sejam fortes porque eu estou com vocês, sejam fortes porque a aliança é firme, sejam fortes porque a promessa avança para as outras gerações. E se vocês, é assim que se encerra o texto, capítulo 2, versículo 20 em diante, olha, Zorobabel, eu escolhi você, você haverá de ser um selo nas minhas mãos. Você está preocupado em edificar sua casa, e é preciso que você dê prioridade a isso, mas sobretudo, buscando a glória de Deus na sua vida. Quanto mais em busca da glória de Deus você viver, mais Deus haverá de cuidar das suas questões prioritárias. Família, por exemplo. E essa promessa de Deus a Zorobabel, sua descendência haverá de ser bênção fortalecida nesta terra. Ser forte, como Jesus disse aos discípulos amedrontados diante da tempestade no mar, lembram-se? Não temais, eu estou convosco. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos orar um minutinho, colocando nosso coração diante do Senhor. De modo particular, se você, num exame reflexivo, sincero, profundo, colocando esse espelho da palavra de Deus na sua vida, você verifica que há
claros a serem preenchidos, de modo que a sua vida ganhe a exuberância da promessa. É como se a glória estivesse esvaindo. Um retrato mal acabado da promessa é o que alguns andam a viver. Promessa se esvaziando no coração, prioridades confusas, trocadas. Quando as promessas se esvaziam, um dos sintomas mais clássicos é o medo. É o medo. E por isso o Senhor, por Ageu, disse: não temais, vocês não estão sozinhos. Se vocês quiserem orar comigo aqui, especialmente nesse sentido, nós vamos incluir também essas questões. Você pode vir aqui um minutinho, para nós nos colocarmos diante do Senhor. O exercício de se apresentar para orar não muda o fato de Deus sempre nos ouvir, mas pode fazer diferença no seu coração, porque indica uma disposição de mudança. Você quer sair do lugar, se agitar, deixar que sua alma se agite, fazer seu coração ser outra vez agitado pela promessa de Deus. As prioridades sendo recolocadas, a ética sendo assumida com todos os seus custos, ética da Escritura, para que o culto seja um culto puro, não contaminado. Nessa oração eu quero incluir Keila e Eduardo, que fazem 18 anos de casados, a pedir que o Espírito Santo conceda que essa exuberante glória prometida seja a experiência que eles possam viver na sua vida conjugal e familiar. Senhor, colocamos nossa vida diante do teu altar. Tu que sondas, que conheces todas as coisas, ó Deus bendito, tu sabes quanto barulho, quanto ruído, quantas distrações acabam por estabelecer objetivos subsidiários como os principais nas nossas vidas, fazendo com que a gente deixe de lado o fim para que fomos chamados. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda o teu povo, a mim, a cada um de nós. Senhor, bem sabes como há alguns que lidam com adversidades tão graves e sérias, a ponto de terem nos seus corações desânimo quanto à aplicação profunda e completa da tua palavra e das tuas promessas. Ó Deus, aviva-nos outra vez. Senhor, ajuda-nos outra vez a nos ancorarmos na tua palavra firme e forte, no Deus que é sempre fiel em tudo quanto afirma que faz e haverá de fazer. Senhor, que o nosso coração seja profundamente seduzido por tua palavra, estimulado, queimado pelo apelo maravilhoso das tuas promessas, que declaram o tempo todo que tua aliança é firme e permanente, que é garantida por tua graça. Ó Senhor, que estamos ligados ao Senhor, que não estamos sozinhos, tantas maravilhas mais, que o Senhor haverá de guardar nossa descendência. Ó Pai Celeste, ó Deus, tu sabes que há tantos comportamentos que precisam de mudança, tanta ética torta, enviesada, travessa, que não guarda referência com a palavra de Deus e que frequentemente acompanha o nosso culto. Ó Deus, em nome de Jesus, purifica-nos, ó Senhor, para que o contato com o corpo morto de um mundo morto
não contamine e esvazie toda a essência do culto de adoração a Ti. Santifica-nos, ó Deus, com o fogo dos altos céus do Teu altar. Pai Celeste, as famílias, aqui oramos por Keila e Eduardo, obrigado por eles, nesses 18 anos de vida conjugal. Ó Deus, que vivam vida próspera e gloriosa, como reflexo da reedificação do templo nas suas vidas pessoais, para a glória do Teu nome. Que assim sejam as nossas famílias, belas expressões do reino de Deus implantado entre nós. Ó Deus, faz assim para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós pedimos que o Senhor tome a si essas causas todas, pesos, que acabam trazendo fardo que não desejamos carregar. Tem a ver com portas que têm que ser abertas, emprego, trabalho, família, enfermidades. Ó Deus, rasga tudo isso em nome de Jesus. Nós Te louvamos com o nosso coração grato, porque o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor.